Márcio Guedes, bom dia para você. Bom dia, como vai, Luciana? Tudo bem, Márcio, antes de falar do Campeonato Carioca, te dar parabéns e tudo, eu quero falar dos outros campeões. Ó, Ceará, Náutico, Bahia, Remo, CSA, Goiás, Atlético Paranaense, Figueirense. Opa, acabou. Foram os que nós não mostramos aqui. Podemos começar a falar do Sul, né? Que o Grêmio ganhou por 3-0, foram 7-0 nos dois jogos. Renato Gaúcho preferiu ficar no Grêmio, que é uma zona de conforto, havia o Flamengo, que vai ter que se virar aí com um novo treinador. Minas, por exemplo, houve uma pequena surpresa, porque o Cruzeiro conseguiu reverter um placar de 3-1 para 2-0. O Atlético tinha uma boa vantagem. Tinha uma vantagem, mas o Cruzeiro começou muito bem, o Atlético ficou muito à defesa e o Mano Menezes conseguiu se segurar mais um pouquinho como técnico do Cruzeiro, que eu ainda acho que é um pouco mais de time do que o Atlético. Então foi um resultado ligeiramente surpreendente. E o grande tumulto foi em São Paulo, né? Porque o Corinthians tumulto mesmo, hein, Márcio Guedes? Total. O Corinthians fez 1-0 no começo, se entrincheirou, houve um pênalti discutível, polêmico. Você vê várias vezes, ninguém sabe se foi pênalti ou não, depende da interpretação, mas aí veio uma interferência externa, ninguém sabe de quem, o árbitro foi cercado por jogadores, uma coisa que não pode acontecer. Eu acho legal que exista uma ajuda eletrônica, mas não do jeito que foi aí, ninguém sabe quem foi que falou, e isso sempre acaba ajudando os clubes de massa, né? O Corinthians sempre tem essa coisa de ser beneficiado um pouco pela arbitragem. Então, ele voltou atrás na marcação do pênalti, o jogo foi para os pênaltis, e aí 4-3 para o Corinthians, que também, com uma certa surpresa, foi o campeão, porque o jogo era no campo do Palmeiras, o Palmeiras tem mais time. E o elenco milionário do Palmeiras. Exatamente, o Palmeiras tem um elenco muito caro, o Grêmio também, Cruzeiro um pouco e Flamengo também, né? Que houve Flamengo e Palmeiras, por exemplo, não foram campeões estaduais sequer, quer dizer, questão de administração, de postura, de garra, sei lá. Administração, Márcio Guedes? O que precisa acertar aí nesse administração, caso? No caso do... Não geral, porque no caso do Flamengo, é boa administração na parte de finanças, recuperação econômica, mas é ruim na parte do futebol, com muita mudança de treinador, com contratações milionárias que não resultam em nada, enfim. Vamos falar do Botafogo um pouquinho? Sim. Foi o jogo mais emocionante de todos, porque foi um jogo disputado com garra o tempo todo. O Vasco perdeu um jogador no primeiro tempo, Fabrício, expulso, merecidamente expulso, e no final, automaticamente o Vasco recuou, tentou segurar a vantagem, tudo indicava que o Vasco iria ser o campeão, mas aí o imponderável do futebol aconteceu. O Carlos foi lá, fez o gol que de 1-0 para o Botafogo, exatamente da forma que o Vasco tinha ganho nos dois últimos jogos, contra o Fluminense e contra o próprio Botafogo, aos 49. Bebeu do seu remédio. O feitiço virou contra o feiticeiro de uma maneira pior, porque era um jogo decisivo. E foi para os pênaltis, ele tinha uma chance, né? E nos pênaltis, o Gatito Fernandes, mais uma vez, mostrou que é muito bom em defender pênaltis. Foi muito emocionante, né, Márcio Guedes? Foi muito emocionante, foi um jogo que valeu muito mais até pela garra, pelo clima. O Maracanã, finalmente bonito ver o Maracanã com mais de 60 mil pessoas. Quanto tempo não se vê isso? As duas torcidas não brigaram, porque são torcidas mais ou menos amigas, não houve problema nenhum. Foi uma tarde muito bonita, apesar da tristeza vascaína e da alegria alvinegra, que foi um campeão legítimo. Né? Agora, Márcio Guedes, começa aquela fase de saldo, né? O Renato Gaúcho, por exemplo, disse que fica no Grêmio, né? Exatamente. Tem o vai, volta, fica. Eu acho que ele é muito prestigiado no Grêmio, foi campeão, 3 títulos importantes em 1 ano e meio. Então, sair agora para o Flamengo para encarar esse desafio de muita pressão, fim de mandato também do Bandeira de Melo. Vão construir uma estátua para ele lá no Grêmio. Ele é um momento que não era para ele sair do Grêmio. Deve ter tido um aumento salarial, eu creio que tenha tido. Já ganha um grande salário, então acho que para ele foi a decisão correta. E talvez o Flamengo parta para uma solução caseira do auxiliar que trabalha lá, assim como fez o Botafogo com um técnico novo, né? Outros times aí, o Carille também no Corinthians. É uma época de renovação entre os treinadores do Brasil. Agora, os estaduais, eles são um termômetro para o Campeonato Brasileiro que começa agora, né, Márcio Guedes? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque geralmente é um pouco ilusório. Você pode ser campeão estadual e depois fazer um péssimo brasileiro, porque o estadual geralmente entre equipes de menor expressão. Você pode ser campeão em 2, 3 jogos. Eu acho que o Botafogo, por exemplo, não pode se acomodar nessa conquista, porque precisa de reforços no meio-campo e no ataque para disputar o brasileiro que vem aí. Assim, talvez isso não valha nem para o Grêmio, que já tem um bom time, para o Cruzeiro também tem um bom time. O Corinthians também vale um pouquinho, sim. O Corinthians foi mais na base do esquema coletivo, do empenho, da motivação, do que propriamente por um time de futebol como o Palmeiras tem, mas que não consegue ser campeão também. Agora, Márcio Guedes, te convido a ficar aqui e encerrar o jornal comigo, porque a gente tem um clipe agora dos estaduais, a gente preparou isso. O Rodrigo já falou sobre isso. Por favor, fique aqui.